E aí, pessoal, tá tudo beleza com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Carlos, muito prazer. E hoje eu trouxe um pouco de biologia envolvendo o desenho Os Simpsons, ó. Envolvendo o desenho Bob Esponja. Mas antes de qualquer coisa, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e curtir o nosso vídeo, hein? Então vamos lá. Se você ainda não me segue no Instagram, não sabe, mas lá eu faço um monte de biologia com desenho. Lá tem do Jurassic Park, Procurando Nemo, Procurando Dory, Alice no País das Maravilhas, Família Dinossauro, um monte de animações e filmes. Então já me segue lá, vou deixar aqui meu Instagram pra você não perder nada. Para não ficar aquele biologia meio clichê que existe aí na internet um monte sobre o Bob Esponja, vamos começar pelo Plankton, que pra mim é um dos meus personagens preferidos. Eu acho que todo mundo aí conhece o Plankton, né? O Plankton é um dos vilões lá do desenho do Bob Esponja, vive tentando roubar a fórmula secreta do hambúrguer de Siri, mas nunca consegue. O que pouca gente sabe é que ele existe na vida real e é super importante para o meio ambiente, para nossa sobrevivência, para tudo. Tá quase pronto. Os plânctons, eles são micro-organismos que fazem parte do ecossistema aquático. São geralmente microscópicos, unicelulares ou pluricelulares. E o que pouca gente percebeu é que no desenho o Plankton ele se alimenta de hologramas. Mas por que ele se alimentaria de hologramas? Bom, isso é muito simples. Os plânctons, eles são organismos fotossintéticos. Essa comida aí que é colocada no prato holográfica são projeções de luz, né? Ela se projeta lá, essa luz, que na vida real eles precisam dessa luz para fazer a fotossíntese. Então é mais a brincadeira aí do autor. E além disso, o pessoal pensa que o oxigênio vem das florestas, mas na verdade a maioria é produzida pelos fitoplânctons. Falando do plâncton, a gente pode falar um pouco sobre o seu siriguejo e sobre a pérola. Para quem não sabe, a pérola, ela é filha do seu siriguejo, mas é meio impossível. Bom, o que poucas pessoas sabem, que foi uma curiosidade, inclusive, que o criador do desenho falou em uma entrevista, é que a pérola, ela é adotada. Então, possivelmente, a mãe da pérola, a família dela, foram mortas e o seu siriguejo acabou adotando ela. A pérola era uma baleia cachalote. Ela é adotada pelo seu siriguejo e é facilmente reconhecida pelo formato quadrado da cabeça, tá? A cabeça da pérola e todas as baleias dessa espécie, ela é conhecida por ser bem quadrada e corresponde a 40% do seu corpo. E o problema disso tudo é que ela tem um desenvolvimento um pouco lento, ou seja, ela demora muito para se recuperar de caça excessiva. Então, se acontecer algum tipo de caça excessiva dessa espécie, ela demora anos para conseguir se recuperar. Então, é uma espécie aí que pode se extinguir e entrar em extinção muito rápido. Bom, falando da pérola, vamos falar um pouco sobre o seu siriguejo. O seu siriguejo, na verdade, um desenho, o nome dele é uma mistura de siri com caranguejo. Siriguejo. Porém, na vida real não existe. Ou ele é siri ou ele é caranguejo. Bom, analisando todo o personagem, percebemos que o seu siriguejo é um caranguejo. Bob Esponja não dê ouvidos a ele. Sou o verdadeiro seringuejo. Porque as duas pernas do siri, as duas últimas perninhas do siri, elas são adaptadas para natação. Diferente do siriguejo, que ele não tem essas duas pernas. Então, provavelmente, ele é um caranguejo. Que a gente falou sobre o Plankton e sobre o seu siriguejo, é que no desenho o Plankton é doido pra roubar a fórmula secreta do hambúrguer de Siri. Mas o que poucas pessoas sabem é que o ingrediente secreto do hambúrguer de Siri nada mais é que Siri. Sabe? O nome já diz, hambúrguer de Siri. Por isso, só existe o seu siriguejo de Siri lá no meio do mar. Na verdade, isso é uma teoria da conspiração muito forte, que chegou até o criador da série e ele nunca confirmou, mas também nunca desmentiu. Casca tremer só de pensar nisso. A gente tá dando uma atenção muito boa aos personagens secundários, mas em breve vamos chegar no Bob Esponja e no Patrick. Porém, eu quero falar um pouco sobre 4 personagens secundários. Pode ser secundários ou se não figurantes. Que é o Sandles, o Fred, o Tom e o Harold. O que esses 4 peixes têm em comum? Os 4 peixes que aparecem muito nos episódios são trutas. Eles são peixes da mesma família do salmão, é peixe com escamas, né? Ele possui o corpo comprido, alongado, com cerca de mais ou menos uns 60 centímetros de comprimento. Pesa até 12 quilos, a cor do dorso varia bastante, eles têm as laterais bem acinzentadas e a parte inferior esbranquiçada.
Uma curiosidade sobre as trutas é que o corpo delas são um pouco esverdeado, amarronzado, assim como dos personagens. E também temos esse incrível meme do Bob Esponja que eu uso muito. E pra quem não sabe, ela existe na vida real. Essa aí é a Dotback. Eles crescem mais ou menos uns 7 centímetros e em média uns 5 centímetros em cativeiro. São animais super agressivos e super territoriais. Tem várias cores, mas o que mais se encontra aí no Oceano Pacífico é na cor rosa, assim como no desenho. Dentro da Feira do Biquíni, a gente tem a escola de pilotagem da senhora Puff. Pra quem não sabe, a senhora Puff é um baiacu. Ela é professora lá da escola de pilotagem do Bob Esponja. E é um peixe comum na fauna fluvial da América do Sul. E também tem aqui no Brasil, tá? Tem muito aqui no Brasil. Algumas espécies, como a da senhora Puff, elas possuem espinhos que quando elas se sentem intimidadas por algum predador, elas costumam inflar. No desenho, a senhora Puff infla bastante quando está brava com o Bob Esponja, mas geralmente essa espécie só usa esse artifício quando está com muito medo de ser atacada ou está prestes a ser atacada. Ainda falando sobre personagens secundários do Bob Esponja, tem o Larry, que é a lagosta. E uma curiosidade que quase ninguém sabe sobre as lagostas é que elas podem viver mais de 100 anos. As lagostas, elas têm a capacidade de controlar a expectativa de vida de algumas enzimas. Ou seja, elas conseguem controlar um pouco das alterações corporais que elas têm e diminuir isso, e elas acabam vivendo aí mais de 100 anos se não forem pescadas. Está a barata do mar. Rastejando pelo fundo do oceano, a lagosta se desfaz da pele uma vez por semana. E depois a come. Observe o caranguejo caçador comendo lixo, sem perceber que está sendo perseguido por seu predador natural, o baiacu. Aí então a gente chegou na Sandy. Pra quem não conhece a Sandy, ela é um esquilo da terra que vive lá no Bob Esponja. Ela usa uma roupa de mistura de astronauta com de mergulho lá pra conseguir sobreviver. Ela tem uma casa também toda adaptada, onde tem oxigênio e a água do mar não penetra lá. A Sandy, ela é um esquilo comum. Na verdade, existe mais de 200 espécies de esquilo, então não tem como falar especificamente qual que ela é. Não mesmo! Vamos um pouco para poríferas e estrelas do mar. Tá, o Bob Esponja, para quem não sabe, ele é uma porífera, ou seja, ele é uma esponja do mar. Muitas pessoas acham que ele é uma esponja de lavar louça pelo seu formato, porém o criador do desenho confirmou que no esboço original, vou deixar até aqui uma foto se eu encontrar, no esboço original ele era o mais próximo possível de uma esponja do mar, porém algumas emissoras não estavam querendo exibir o Bob Esponja e investir no desenho porque ele estava visualmente feio. Então a alteração do personagem foi feita para ficar visualmente mais bonito para as pessoas. Então o visual dele foi inspirado em uma esponja de lavar louça, porém ele é uma esponja do mar. Tanto é que a mãe e o pai do Bob Esponja são redondinhos, igual uma esponja do mar. Não tem muito o que falar sobre os poríferos, eles são os animais mais simples que existem. Eles são sésseis, ou seja, eles não conseguem se locomover. Eles vivem na mesma posição, no mesmo lugar para a vida toda. Eles conseguem se reproduzir através de brotamento, mais ou menos o que acontece com as estrelas do mar. Se cair um pedaço, consegue se regenerar e formar outro. Eu vou explicar um pouco como acontece a alimentação. Eles se alimentam por filtração, ou seja... Isso aí é a estrutura de uma esponja por dentro. A água entra ali pelos poros ali do lado, passa pelo átrio e sai lá em cima pelo ósculo. Essa filtração, ao entrar, eles levam oxigênio e ao sair, carrega dióxido de carbono. Outra coisa é a parte de alimentação. Eles também se alimentam através dessa filtração. Se entra algum protozoário, algum plâncton, eles ficam presos nos coanócitos e aí serve toda a parte de alimentação deles. Saindo um pouco do Bob e indo pro Patrick, o Patrick é uma estrela do mar. E o que o desenho mostra é que ele é um personagem muito, muito burro. Porém, é ao contrário. As estrelas do mar são totalmente inteligentes, muito inteligentes. São carnívoras. Assim como as esponjas, elas também possuem a parte de regeneração. Minha vez! Além de ser animais super inteligentes, eles também são super predadores, caçam animais e se alimentam de animais bem maiores que eles. Eles possuem a incrível capacidade de pôr o estômago para fora para se alimentar, porque eles não conseguem mastigar.
Então, o Gary, Bob Esponja, o Lula Molusco estão aí nos seus pratos preferidos da Estrela do Mar. E logo em seguida vamos pro Lula Molusco, que é super rabugento, que é vizinho do Bob Esponja e vizinho do Patrick, e que muita gente pensa que ele é uma lula, mas na verdade não. Lula Molusco, ele é um polvo. Existe algumas diferenças entre lula e polvo. Para começar, lula tem um corpo mais alongado, em forma de tubo. Já os polvos têm um corpo mais arredondado. Você pode até perceber pela cabeça do Lula Molusco, que é um pouco mais redonda. Tanto a lula quanto o polvo, eles têm 8 braços. Porém, a lula tem um par de tentáculos e nadadeiras a mais ao longo do corpo que o polvo não tem. E no desenho o Lula Molusco também não tem. Então, tecnicamente, o Lula Molusco é um polvo. O conteúdo foi esse, e se você gostou, se inscreve aqui no canal, me segue lá no Instagram, pra você não perder nada. Tem conteúdo aqui toda semana, 2 vídeos por semana, além de vários vlogs na Amazônia. Então espero muito que vocês curtam e até a próxima. Acabou.